Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. E para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E bem pessoal, hoje estaremos aqui retornando à nossa rotina de análise técnica diária sobre o mercado de criptomoedas e que inclusive hoje analisaremos aqui o comportamento e preço do Bitcoin, da Ethereum, da Binance e também da CHZ. Todas elas no seu tempo gráfico aqui diário, e tentaremos, com base aqui em princípios técnicos muito importantes, analisar e tentar projetar os próximos eventuais comportamentos de preço para cada ativo aqui citado. E como não gostamos aqui de perder tempo com análise técnica, vamos diretamente aqui para o gráfico técnico e tentar perceber quais seriam os fatores técnicos mais importantes a serem destacados desse momento. Então pessoal, iniciando aqui a análise com o Bitcoin no tempo gráfico diário, o que a gente pode perceber aqui de mais relevante é primeiro um price action descendente para o mercado e também aqui abaixo das linhas de médias móveis mais importantes, e também note aqui que eventualmente quando acontece alguma alta para o seu comportamento de preço, ele tende a testar alguma linha de média móvel como um potencial ponto de resistência para o mesmo. Isso aconteceu aqui por várias vezes no mercado e sendo assim, denotaria justamente um comportamento pessimista para o mesmo. Então, nesse momento, observando aqui o comportamento de preço e as linhas de médias móveis, não são nada recomendadas operações compradas aqui, observando esses fatores técnicos. E, eventualmente, o comportamento de preço ele pode dar para você uma oportunidade de compra bem próxima aqui a essa região de suporte que nós temos no gráfico técnico, caracterizado aqui por vários testes que aconteceram nessa faixa de negociações. Porém, mesmo assim, mesmo você comprando aqui um ponto bem interessante, seria uma operação comprada contra a tendência subjacente que podemos notar nesse tempo gráfico analisado. E sendo assim, lembre-se sempre do princípio técnico fundamental aqui dos traders e investidores da análise técnica, em que não devemos nos posicionar contra a tendência. Além disso, pessoal, um outro fator técnico aqui bem importante de momento que poderia aqui sinalizar ainda uma baixa para esse criptoativo é ainda o comportamento do índice de força relativa, em que podemos perceber que ele ainda está apontando aqui uma região de ponto abaixo da região de 50 pontos da sua escala. Lembrando sempre que em tendência de alta, um ativo em questão ele pode apresentar um comportamento de índice de força relativa entre a região de 50 pontos e entre 80 pontos. E sendo assim, ativos que estejam nesse momento abaixo dessa região aqui de 50 pontos denotariam então um comportamento de preço descendente. Então é bem relevante aqui que você realmente não tenha nesse momento aqui muitas operações compradas e tenha mais cautela com isso, observando justamente esses fatores técnicos que ainda indicariam uma continuação do movimento de baixa em andamento. E aqui pessoal, observando aqui também outras criptomoedas do mercado, podemos perceber fatores técnicos bem semelhantes, como por exemplo o price action também descendente e ainda um pouco abaixo de linhas de médias móveis aqui bem importantes, como a 50 períodos e 20 períodos e também de 200 períodos, porém aqui algumas diferenças importantes elas podem ser destacadas, como por exemplo, aqui no caso da CHZ e da Ethereum, nós podemos perceber já um comportamento de preço atual formando aqui estruturas de mercados de alta e rompendo aqui regiões de linhas de médias móveis bem importantes, como a de 20 períodos e a de 200 períodos, e também aqui apresentando uma alta no seu comportamento de índice e ficando aqui em cima, inclusive, da região de 50 pontos da sua escala. Isso aqui, como eu falei, podemos perceber tanto na CHZ quanto também aqui na Ethereum. E sendo assim, pessoal, inclusive aqui no caso da Ethereum, perceba que nesse momento o preço está rompendo aqui a região de linha de média móvel de 50 períodos. Então, essa região aqui sendo rompida com price action ascendente e também ficando acima da região aqui de 50 pontos da escala do RSI, poderia dar para você de fato uma boa posição comprada para esse criptoativo. Aqui seria necessário, no caso, que você aguardasse o fechamento desse candle e também que você observasse se o volume de negociações também vai acompanhar essa alta de mercado. E com isso tudo aqui realmente acontecendo, isso dará para você uma grande assertividade para a sua posição comprada. Aqui no caso da CHZ, pessoal, um fator técnico muito importante a ser destacado para vocês é que o comportamento de preço ainda está abaixo da linha de média móvel de 50 períodos. E note aqui no gráfico técnico que essa linha, por mais de uma vez, ela serviu como ponto de resistência para o mesmo. Sendo assim, pessoal, é bem relevante aqui que, embora você perceba um price action ascendente, rompendo aqui as linhas de médias móveis para cima, com um comportamento também de índice de força relativa, rompendo aqui a região de 50 pontos na sua escala, que você também observe aqui se o comportamento de preço vai respeitar novamente essa região
como uma zona de resistência, ou se ele vai acabar aqui rompendo esse comportamento de linha para cima antes de você de fato abrir uma posição comprada aqui no mercado, para que assim você de fato possa também ter uma grande assertividade com a sua posição comprada. E aqui na Binance, pessoal, podemos perceber fatores técnicos bem semelhantes com o que vimos anteriormente com a CHZ e também com o Ethereum, porém, pessoal, perceba aqui que mesmo com a formação de preço ascendente para o mercado, rompendo as linhas de 20 períodos e também de 200 períodos para cima, e também com o índice de força relativa ficando acima da região de 50 pontos da sua escala, perceba que essa alta aconteceu aqui no preço, porém não foi acompanhada pelo volume, denotando assim então uma fraqueza técnica do movimento, porque sempre se lembre que o volume acompanha a tendência e qualquer divergência com o volume denotaria justamente fraqueza técnica, como diz a teoria de Dow. Sendo assim, pessoal, é mais recomendável para você cautela com operações compradas nesse momento, mesmo você observando aqui fatores técnicos bem relevantes como price action e o cruzamento para cima de linhas de médias móveis com o índice de força relativa. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.